Alguns historiadores afirmam que a Revolução de 1930 teria sido um golpe militar. Outros, no entanto, afirmam que sim, houve uma revolução, pois, além de alterar as estruturas políticas do país, também promoveu uma mudança nos donos do poder. Então, bora lá conferir. Olá pessoal, Júlio aqui. Durante a República Velha ou oligárquica, também conhecida como política do café com leite, a centralização política do país estava nas mãos do Partido Republicano Paulista e Mineiro, e os seus candidatos se revezavam na presidência da República, porém eles não eram necessariamente paulistas ou mineiros, e a sua convivência também não era harmônica. O poder pertencia de fato a essas duas elites poderosas e dominaram o Brasil por mais de 20 anos, até que Washington Luiz, que era o presidente na época, resolveu indicar para a presidência da República outro candidato paulista, pois Washington Luiz também era. E isso causou uma crise política que culminaria na Revolução de 30. Mas antes de continuarmos, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. As eleições brasileiras eram marcadas por fraudes, e geralmente o candidato do presidente da República sempre vencia. Naquele momento, quem deveria ter sido indicado pelo presidente como candidato à sucessão era o presidente do estado de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Porém, Washington Luiz, paulista, resolveu indicar outro paulista, Júlio Prestes, à sucessão presidencial. Isso gerou uma enorme crise política, onde os oligarcas mineiros se juntaram aos oligarcas do Sul e do Nordeste e criaram a Aliança Liberal. Essa aliança colocaria como candidato à sucessão Getúlio Vargas, que mudaria totalmente a história política do país e o cenário como um todo. A disputa eleitoral travada entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas foi muito acirrada, e a Aliança Liberal de Vargas contou com a adesão dos tenentistas. Essa aliança apresentou um novo projeto político que romperia definitivamente com as oligarquias dominantes. Vargas, derrotado, não aceitou o resultado das eleições, alegando fraudes, e isso iniciou um movimento que ficou conhecido como Revolução de 1930. Em reuniões secretas, militares e políticos planejavam derrubar Washington Luiz e atrasar a posse de Júlio Prestes. E dos tenentes que participaram da Revolução, os nomes mais importantes eram Juarez Távora, João Alberto e Miguel Costa, que tinham como metas a implementação de políticas sociais e a centralização do poder. Havia ainda uma ala dissidente da velha oligarquia que via nesse movimento uma oportunidade de aumentar o seu poder pessoal. Eram os casos de Arthur Bernardes, Venceslau Braz, o próprio Antônio Carlos, João Pessoa, entre outros. O ex-líder da coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes, discordava da união dos jovens políticos com os dissidentes da velha oligarquia e resolveu não participar da Revolução. Aliás, ele criou seu próprio manifesto revolucionário quando apoiou declaradamente o socialismo e sustentou a tese de que a mera troca de homens não resolveria os reais problemas da população brasileira. Antes de cair, Washington Luiz tentou negociar com os revoltosos a fim de impedir o levante, mas em 26 de julho, o presidente da Paraíba, João Pessoa, que foi candidato a vice na chapa de Getúlio Vargas, foi assassinado a tiros numa confeitaria. Isso motivou a adesão de mais revoltosos à Revolução. Getúlio Vargas e a Aliança Liberal se aproveitaram disso para inflamar os seus discursos, e nesses discursos eles atribuíam sempre a culpa da morte de João Pessoa ao governo de Washington Luiz. Alçado à condição de mártir da Revolução, João Pessoa foi enterrado no Rio de Janeiro, e o seu sepultamento causou grande comoção popular, inclusive levando setores do exército que eram reticentes à Revolução a aderirem ao movimento. E por fim, em 3 de outubro, sob a liderança civil de Getúlio Vargas e a liderança militar do tenente-coronel Góes Monteiro, começaram as revoluções.
iniciando com a tomada do quartel-general de Porto Alegre, e isso se espalhou pelo Brasil todo com a tomada de outros quartéis. Nesse mesmo momento, as revoluções começaram no Rio Grande do Sul, no Nordeste e em Minas Gerais, que são os 3 pilares dessa revolução. Os governos estaduais foram depostos sem maiores dificuldades pelos militares revolucionários, e as tropas gaúchas e mineiras marchavam para o Rio de Janeiro. O presidente Washington Luiz recebeu um ultimato dos militares pedindo a sua renúncia. Como ele não aceitou e nem concordou, os militares decretaram a sua prisão em 24 de outubro. Nesse momento, eles criaram uma junta de governo provisória que contava com os generais Tasso Fragoso, João de Deus e o almirante Isaías de Noronha. Essa junta entregaria o poder a Getúlio Vargas em 1º de novembro. No Palácio do Catete, Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil, colocando fim na velha república e acabando com as oligarquias estaduais, e iniciando o que ficou conhecido como Era Vargas, que durou de 1930 a 1945. E começou com um governo provisório, depois ele foi eleito de forma indireta e, por fim, ele comandou o país como um ditador. O seu governo ficou marcado por uma forte centralização do poder e das instituições políticas. E os efeitos desse governo de Vargas, dessa era Vargas, são sentidos na população brasileira até os dias de hoje. Por exemplo, nas expectativas que o eleitor coloca nos seus políticos atuais. E se você gostou do que foi exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações, pois só assim você ajudará o canal a ter uma relevância maior e melhor no YouTube. Valeu!